Olá, amigos alunautas, os alunos internautas. Hoje nós vamos tratar de um assunto muito interessante: as relações trigonométricas no triângulo retângulo. Primeiro, vamos desenhar o nosso triângulo retângulo. Aqui está ele. Ok, cá está o nosso triângulo retângulo. E eu queria saber se nossos alunos estão atentos às aulas, se eles lembram como são classificados os lados do triângulo retângulo. Como eu sei que todo mundo tem prestado atenção nas aulas de geometria, vou escrever aqui. Esse lado maior é chamado de hipotenusa, enquanto os lados menores são chamados de catetos. Ok, mas vocês sabiam que os catetos, além do nome cateto, têm um sobrenome? Como assim um sobrenome? Vamos ver. Cá está o segundo triângulo retângulo da aula de hoje. Saindo do forno, aqui está ele, prontinho. Vamos lá. Como todos já sabem, nós podemos nomear esses dois lados menores como catetos. Eu vou chamar esse cateto aqui de A e esse aqui de B. Tudo muito bonito. Mas e daí? Cadê o sobrenome deles? Ah, isso depende. A gente tem que selecionar um ângulo para que a gente possa determinar qual o sobrenome do cateto. Mas como assim? Esse negócio está ficando muito complicado. Calma lá, meu jovem. Vamos ver. Vamos selecionar esse ângulo aqui, alfa. Tá, alfa está selecionado. E o sobrenome dos catetos com isso? Vamos chegar nesse ponto. Aqui, em relação a alfa, qual será o sobrenome do cateto A? Eu respondo a vocês que A pode ser chamado, em relação a alfa, de cateto oposto. Ou, para ficar mais completo, cateto oposto ao ângulo alfa. Isso é bem visível pela figura, já que a gente vê que o ângulo alfa está olhando diretamente para o cateto A, ok? E B? Qual será o sobrenome de B? Podemos dizer que B é o cateto adjacente ao ângulo alfa, ok? Então, é bem fácil de decorar. A gente tem aqui um triângulo retângulo. Selecionamos um ângulo agudo desse triângulo retângulo, no caso alfa. E o cateto para o qual alfa estiver olhando diretamente será o cateto oposto a esse ângulo alfa. E o cateto em que alfa estiver coladinho será o cateto adjacente a esse ângulo alfa. Vamos fixar com um exemplo. Aqui está o nosso exemplo. Classifique os catetos do triângulo retângulo em relação ao ângulo beta. Fácil, já que a gente já viu o assunto, né? Primeiro vamos identificar os catetos do triângulo retângulo. Podemos chamar esse cateto aqui de A e esse cateto aqui de B. Porque a gente sabe que os catetos são os lados menores de um triângulo retângulo. Ok? Tá. Mas como é que a gente vai classificar A e B em relação ao ângulo beta? Para quem não sabe, gente, alfa e beta são letras gregas. Olha aí, além de matemática, o pessoal está aprendendo também grego. Mas vamos voltar à questão. Temos o cateto A e o cateto B e temos que classificá-lo em relação ao ângulo beta. Ok, vimos a nossa regrinha já. B é o cateto para o qual o beta está olhando diretamente. Então, podemos dizer que B é o cateto oposto a beta, correto? E A é o cateto em que beta está grudadinho. Logo, podemos dizer que A é o cateto adjacente a beta. Ok? Muito fácil. Vamos seguir adiante. Ok, mas o nome da aula é Relações Trigonométricas no Triângulo Retângulo. Trigonométricas? De onde vem essa palavra? É o que vamos ver. Trigonométricas vem da palavra
trigonometria. E o que quer dizer trigonometria? Essa parte da palavra aqui, trigono, até lembra triângulo. E essa parte aqui, o finalzinho, metria, lembra medição. Trigonometria, não por coincidência, significa medições em triângulos. Ok, mas vamos ao que interessa. Vamos desenhar aqui mais um triângulo retângulo para a nossa aula, que está cheia deles hoje. Ok, como anteriormente, nós vamos nomear os lados do triângulo. Esse aqui será o lado B, esse aqui o lado C e esse aqui o lado A. Ok? Na trigonometria, gente, existem duas relações muito especiais. E qual é o nome dessas relações? É a relação do seno e do cosseno. Essas relações, gente, de seno e cosseno, sempre vão ser dadas em relação a um ângulo. Então, vamos localizar aqui um dos ângulos agudos do triângulo retângulo. Cá está, alfa. Ok, mas o que é o seno de alfa? E o que é o cosseno de alfa? É o que veremos. O seno de alfa, gente, que a gente denota por SEN alfa, nada mais é que o lado oposto ao ângulo alfa dividido pela hipotenusa do triângulo retângulo. Esse aqui é o conceito de seno de alfa. E qual é o conceito de cosseno de alfa? Deixa eu afastar isso aqui um pouquinho para cima, para caber o conceito do cosseno. Opa, mágica! E cá está o cosseno de alfa. Aqui a gente denota cosseno de alfa por COS alfa. E o que ele é? Nada mais é que o lado adjacente ao ângulo alfa dividido também pela hipotenusa desse triângulo retângulo. Vamos então destacar nossa solução, porque afinal elas são relações muito importantes dentro do triângulo retângulo. Não podem ficar sem destaque. Então, no caso desse triângulo aí acima, qual seria o seno e o cosseno de alfa? Podemos defini-lo em relação às medidas dos lados desse triângulo. Vamos lá. Temos que seno de alfa é o lado oposto ao ângulo alfa dividido pela hipotenusa do triângulo. Vamos localizar então o lado oposto ao ângulo alfa. Todo mundo sabe que o lado oposto a um ângulo é o lado para que esse ângulo está olhando diretamente. No caso da figura, é B. A hipotenusa do triângulo é, claro, esse lado maior, A. Então, nesse triângulo aqui, seno de alfa é B sobre A. Assim como o cosseno de alfa, como é definido pelo lado adjacente dividido pela hipotenusa do triângulo, localizamos aqui o lado adjacente ao ângulo alfa. A gente vê que é C. E vamos dividir esse lado pela hipotenusa do triângulo A. Ok? Então, nesse triângulo, o seno de alfa é B sobre A, enquanto o cosseno do mesmo ângulo alfa é C sobre A. Vamos a um exercício de memorização. Cá está nosso exercício. Bem simples. Ele diz: calcule seno de alfa, cosseno de alfa, seno de beta e cosseno de beta. Aqui temos nossa figura. Ok. Vamos relembrar rapidamente os conceitos de seno e cosseno. O conceito de seno vai aparecer magicamente na sua tela agora. E o de cosseno vai aparecer num passe de mágica nesse momento.
Então, como nós vimos, o seno é o cateto oposto a um certo ângulo sobre a hipotenusa do triângulo. Dessa forma, vamos calcular seno de alfa e seno de beta. Vamos analisar o ângulo alfa. Qual é o cateto oposto a esse ângulo alfa? Vamos ver. Alfa está olhando diretamente para o cateto que mede 3. Então, seno de alfa será o cateto oposto, que mede 3, sobre a hipotenusa do triângulo, que, como sabemos que esse lado maior, mede 5 unidades. E o seno de beta é o cateto oposto a beta. Vamos ver para onde beta está olhando. Beta está olhando para cá. Então, o cateto oposto a ele mede 4 unidades. E a hipotenusa do triângulo retângulo é a mesma, que mede 5 unidades. Aqui temos os senos de alfa e beta. Então, vamos aos cossenos. Cosseno de alfa é o cateto adjacente ao ângulo alfa sobre a hipotenusa do triângulo retângulo. Então, vamos localizar o cateto adjacente ao ângulo alfa. Alfa está coladinho com o cateto que mede 4 e com a hipotenusa. Alfa está coladinho com o cateto que mede 4. Então, o cosseno de alfa será 4 sobre a hipotenusa, que mede 5. Já o cosseno de beta será o cateto adjacente a beta. Vamos localizar. Coladinho com beta está esse cateto, que mede 3, dividido pela hipotenusa, que já vimos que mede 5 unidades. Então, vamos aqui destacar a resolução do nosso problema. Ok, mas alguém notou alguma curiosidade sobre as respostas que nós encontramos? Tá aqui, seno de alfa é igual ao cosseno de beta, assim como seno de beta é igual ao cosseno de alfa. Será que isso é mera coincidência? Vamos ver. Voltemos para esse ponto da aula. Aqui nós definimos o seno e o cosseno de um ângulo. Deixa eu apagar aqui as informações que a gente não vai usar. Abrir espaço no quadro. E vamos lá. Vamos lá. Qual o cateto oposto ao ângulo alfa? Vemos pela figura que o cateto oposto ao ângulo alfa é o cateto B, pois é o cateto para o qual a alfa está olhando. E qual é o cateto adjacente a beta? Vemos que o cateto adjacente a beta também é o mesmo cateto B, pois ele está coladinho ao ângulo beta. Então, nós vemos aqui que em qualquer triângulo retângulo, o cateto oposto a um dos ângulos agudos do triângulo vai ser igual ao cateto adjacente ao outro ângulo agudo desse triângulo retângulo. Concorda comigo? Então, qual o conceito de seno e cosseno? Ainda está aqui no nosso quadro. Seno de alfa é o lado oposto ao ângulo alfa sobre a hipotenusa. Então, nessa figura, seno de alfa ao cateto oposto ao ângulo alfa, B, sobre a hipotenusa, A. E qual é o cosseno de beta? Cosseno de beta é igual ao cateto adjacente a beta, que a gente já viu que é B, dividido pela mesma hipotenusa, A. Então a gente observa aqui que seno de alfa é igual ao cosseno de beta. Então, em qualquer triângulo retângulo, o seno de um dos ângulos agudos será igual ao cosseno do outro ângulo agudo. Final da aula, queridos alunautas. Foi um prazer estar com vocês. Eu sou o professor Felipe e espero vê-los em outras oportunidades. Queria aproveitar para mandar um feliz aniversário para minha mãe e um beijo. Tchau, pessoal!